Bom, pessoal, essa aula aqui ela vai tratar de física, a parte de cinemática, e a gente vai tratar do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Nossa estratégia aqui vai ser abordar tanto a parte analítica, que é aquela parte que envolve as equações, como também a parte gráfica, tá bom? Então vamos tentar fazer uma coisa mais completa. Bom, então vamos lá. Essa questãozinha aqui para a gente trabalhar algumas ferramentas. Ele fala o seguinte: dois carros A e B movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. No instante t igual a zero, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Suas velocidades são dadas em valor absoluto. Determine, na letra A, o instante em que A encontra B e, na letra B, a que distância da posição inicial de A ocorre o encontro. Considere desprezíveis as dimensões dos carros. Pois bem, nós temos uma figurinha, nós estamos vendo que a distância entre um e outro é de 50 metros, e as suas velocidades, como o enunciado coloca, dadas em módulo, é de 20 metros por segundo para o móvel A e de 15 metros por segundo para o móvel B. Pois bem, vamos começar caracterizando o movimento. Ele já coloca que o movimento é uniforme, então ele disse isso. O movimento é uniforme e o movimento dos dois móveis se dá no mesmo sentido. Pois bem, o que é que vai acontecer então? Vamos lá. Para um movimento uniforme, a gente sabe que a velocidade v ela é uma constante, ou seja, não pode ter o seu valor alterado ao longo do tempo. E a segunda coisa, se ele diz que os dois movimentos são no mesmo sentido, o sinal que eu adotar para a velocidade do primeiro corpo, que seja o corpo A, ou do móvel A, vai ter que ter o mesmo sinal da velocidade que eu vou colocar para o móvel B. Então isso a gente não pode perder de vista. Então eu vou colocar aqui a velocidade do móvel A é maior do que zero, portanto tenho que colocar que a velocidade do móvel B também é maior que zero. Ou seja, eu estou caracterizando os dois movimentos aí como sendo progressivos, tudo bem? Porque a velocidade é positiva. Aí o que é que acontece? A gente tem agora que trabalhar as funções horárias dos dois movimentos, tanto de A quanto de B. Então, de A vai ficar como? Espaço de A é igual ao espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo. A equação só tem esse formato porque o movimento é uniforme. Se fosse outro tipo de movimento, a equação seria diferente. Pois bem, colocando os valores aqui. O S de A é algo variável no tempo. Agora, o espaço inicial de A, eu vou colocar como se fosse a origem. Vamos dizer que ele parte do zero. A velocidade de A está dado na figura, 20, e o tempo é uma incógnita. É a variável independente que a gente coloca. Pois bem, então para A eu tenho esse tipo de equação. Para o móvel B, eu vou ter uma equação do mesmo tipo. Espaço final de B é igual ao espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Agora, vamos substituir as coisas. Espaço de B é variável no tempo. Agora, espaço inicial de B, B está partindo de 50 metros em relação a de onde A está partindo. Vocês estão notando que ele está na frente de A. Portanto, eu vou somar 50 metros ao espaço inicial de A. 50 mais zero vai dar 50. E a velocidade do móvel B é de 15 vezes o tempo. Portanto, eu tenho essas duas equações. Bom, vamos partir para a letra A da questão. A letra A da questão ela fala: momento do encontro. Bom, só vai haver encontro se o espaço de A, espaço final de A, for igual ao espaço final de B. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas equações. Então, quem é S de A? S de A é 0 mais 20t. Vou colocar só 20t. E o S de B é 50 mais 15t. Pois bem, agora é álgebra. Vou passar o 15t para o outro lado, vai ficar 20t menos 15t igual a 50. Daí o que é que acontece, né? Eu tenho 20t menos 15t vai dar 5t, isso igual a 50, vou ter que t é igual a 50 sobre 5, ou seja, t é igual a 10 segundos, porque a unidade de tempo que está colocado na questão é em segundos, ok? Bom, na letra B do exercício, ele pergunta a que distância
da posição da partida, do início de movimento de A, se dá esse encontro? Bom, então vamos lá. A gente encontrou que o tempo, o instante de encontro é 10 segundos. Portanto, se eu substituir na equação de A, S de A igual a 20t, e encontrar esse S de A é a posição de A onde houve o encontro desse móvel A com o móvel B. Portanto, vai ficar S de A igual a 200 metros. E esse 200 metros, pessoal, vamos voltar lá na figura. Esse 200 metros é 200 metros dessa posição de onde A partiu. Ou seja, vai ser, em relação ao zero, 200 metros de afastamento. Agora vamos ver uma coisa interessante. Se eu colocasse na equação de B, lembrando que a equação de B era 50 mais 15 vezes t, e eu vou substituir o mesmo t do encontro, óbvio, 10 segundos, nós vamos encontrar que o espaço final de B vai dar 15 vezes 10, que é 150, e 150 mais 50, também 200, que é o ponto que está afastado 200 metros do espaço inicial de A, que era zero. Bom, pessoal, essa outra questão aqui é bem interessante. Ela fala o seguinte, ó. Um trem sai da estação de uma cidade em percurso retilíneo com velocidade constante de 50 km por hora. Portanto, movimento uniforme, eu acho que não resta dúvida. Quanto tempo depois de sua partida deverá sair da mesma estação, ou seja, do mesmo espaço inicial, um segundo trem com velocidade constante, também movimento uniforme, de 75 km por hora, para alcançá-lo a 120 km da cidade. Bom, da cidade que os dois partiram, né? Então, o esqueminha que eu fiz é esse esqueminha aqui de baixo. Imagina que o trem 1 é essa bolinha verde, tá? V1 igual a 50 km por hora. Então, a primeira situação aqui, no tempo igual a zero, a gente tem o trem 1 saindo lá da cidade, ou seja, espaço inicial zero. Na segunda situação, nós temos t igual a t1, que é o seguinte, é o instante em que o trem 2 começa a partir da mesma cidade, que é esse vetorzinho azul. Mas note que o V1, o trem 1, ele já está lá na frente, numa determinada posição que eu não sei quanto é de início, não sei quanto é. Agora, a situação T2 é a situação final onde os dois se encontram, haja vista que o trem 1 é mais lento, então apesar de ter saído antes, ele vai ser mais lento do que o trem 2, e o trem 2 alcança o trem 1 lá na posição de 120 km por hora. Ou melhor, desculpa, na posição de 120 km distante da cidade em que os dois partiram. Não partiram ao mesmo tempo, mas partiram da mesma cidade. Tudo bem? Bom, seguindo essa linha de raciocínio, eu vou tomar nota da seguinte coisa. Aqui em branco eu tenho V1 igual a 50 km por hora e o V2 igual a 75 km por hora, que é o que traz o enunciado. Pois bem, eu faria a seguinte conta. Vou fazer a primeira para o V1. Então vamos lá. O V1 eu vou colocar desse jeito. Ó. S1 igual ao espaço inicial dele, mais a velocidade dele, vezes um tempo, que eu vou chamar de tempo 1, que é o seguinte, eu vou calcular quanto tempo ele gasta para chegar na posição de 120 km. Pois bem, 120 no lugar do espaço é igual a 0 mais 50 T1. T1 vai ser igual a 120 dividido por 50. Isso eu vou obter 2,4 horas. Pois bem, essa é a quantidade de tempo que o trem 1 leva para chegar no espaço de 120 km por hora, distante de onde ele partiu, que foi espaço inicial zero. Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, eu vou calcular quanto tempo o trem 2 leva para executar o mesmo movimento. E, obviamente, que ele vai levar menos tempo. Eu vou chamar esse tempo de T2. Então, vai ficar assim, né? Ó, 120 igual a 75 vezes T2 e T2 igual a 1,6 horas.
Ou seja, o cálculo foi o mesmo, né? Eu peguei 120 dividido por 75 e encontrei que T2 era igual a 0,6. Agora, pessoal, fica muito simples. Se o T1 leva 2,4 horas para chegar no espaço de 120 km e o T2 levou apenas 1,6 horas, o T2 poderia ter saído depois do T1 cerca de 0,8 horas, que é a diferença entre 2,4 e 1,6. Então, ó, delta T entre os dois aí, 2,4 menos 1,6, que vai dar 0,8 horas, que é o equivalente a 48 minutos. Qual a conta que eu faço? 1 hora está para 60 minutos, assim como 0,8 está para x minutos. É uma regra de 3 simples, né? Isso vai dar 48 minutos. Então a resposta para esse exercício aqui é a resposta de 48 minutos, portanto, a letra B. Bom, pessoal, conforme prometido, né, tem uma questãozinha aqui gráfica que eu acho bem interessante. Ele fala o seguinte: o espaço S do movimento uniforme de um móvel varia no decorrer do tempo t, segundo a tabela abaixo. Então ele coloca para o tempo igual a 0, espaço 18 metros, para o tempo igual a 1, 15 metros, e daí por diante. Ele pede: escreva a função horária do movimento e construa o gráfico do espaço em função do tempo, indicando o instante em que o móvel passa pela origem da trajetória. Então vamos para a primeira parte, que é escrever a função. Trata-se de um movimento uniforme, portanto a função é espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Ora, a velocidade a gente pode calcular como sendo, já que ela é uma velocidade média, a gente pode calcular como sendo a variação de espaço dividido pela variação de tempo. No caso dessa tabela, a gente pode pegar, por exemplo, a variação de espaço quando o tempo varia de 0 até 1, ou quando o tempo varia de 0 até 4, essa velocidade vai dar a mesma. Então, por exemplo, se eu usar a tabela inteira, pegando desde o instante 0 até o instante 4, eu seria obrigado a pegar o espaço desde os 18 metros até os 6 metros. Veja, ó, o espaço 18 metros ele está no tempo igual a 0 e o espaço de 6 metros está no tempo igual a 4. Por isso que eu montei a equação da velocidade dessa forma, ok? Se a gente fizer essa conta aqui, nós vamos encontrar a velocidade sendo um número negativo, porque vai ficar 6 menos 18, que dá menos 12, e menos 12 dividido por 4 dá menos 3 metros por segundo, ok? Agora, o espaço inicial a gente observa na própria tabela. O espaço inicial é o espaço para o tempo igual a 0. Portanto, o espaço inicial para esse movimento é de 18 metros. Tudo bem? Com isso, fica simples montar a função horária. Então, eu vou ter que é S igual a 18 menos 3t. Eu queria dar uma paradinha aqui e já levantar a seguinte questão. Nós temos então um movimento retrógrado, porque a sua velocidade é negativa. Então isso é muito interessante a gente entender. Significa dizer que com o tempo os espaços vão decrescendo ao invés de aumentar. Tudo bem? Numa segunda etapa ele pede assim, ó, construa o gráfico do espaço em função do tempo. Como o movimento é retilíneo e uniforme, o gráfico é uma reta. Então nós vamos fazer da seguinte forma, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, para o tempo de 0 segundo, o espaço foi de 18. Então é esse ponto aqui. Agora, para o tempo de 4 segundos, o espaço foi de 6. Portanto, ele vai gerar uma retinha. Vou até fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu até deixar essa retinha bem fininha para não dar aspecto de gráfico mesmo. Então, ó, é aqui. Opa, deixa eu melhorar esse negócio. Aqui, mais ou menos, né? Então, foi esse espacinho aqui. O que é que eu faço agora? Pego e traço a reta. Então, vamos lá. Eu vou traçar a reta agora. Mas eu não vou parar no 4 segundos, tá bom? Eu vou parar aqui de propósito, tá? Então, já deixa eu dar uma completada nesse gráfico.
aqui nós temos no eixo vertical o espaço em metros e no eixo horizontal nós temos o tempo em segundos. Vocês estão observando esse cara bem aqui, né? Ó. Esse é o instante em que o corpo móvel aí encontra a origem dos espaços, que ele coloca aqui, a origem da trajetória. Por quê? Porque nesse ponto, se você for olhar, olhando perpendicular ao eixo vertical, nós estamos no espaço igual a zero, que é esse espacinho aqui, igual a zero. Pois bem, a gente poderia fazer por semelhança de triângulos, tá certo? Que vai dar certo. Eu vou fazer exatamente dessa forma. Então vamos lá. Vamos construir aqui, ó. Veja esse triângulo que tem esse ângulo aqui e veja esse triângulo que tem esse ângulo aqui. Esses dois ângulos são iguais. Vou colocar aqui alfa e alfa. Se você pegar o eixo vertical desse triângulo e o eixo horizontal, ou o cateto horizontal, a gente tem como? A gente tem 18 menos 6 dá 12 na vertical e na horizontal nós temos 4 menos 0 que dá 4. Isso tem que ser igualzinho ao outro lá. Só que a vertical do outro é esse tamanho e a horizontal do outro é esse tamanho. A vertical é 6 menos 0 que dá 6 e a horizontal eu não sei, então vou colocar x aqui. Bom, se isso aqui é verdade, vai ficar assim, né? 12x igual a 6 vezes 4. 6 vezes 4 é 24, x é igual a 24 dividido por 12, x é igual a 2. E o que é que isso significa? Eu estou andando do 4, eu estou andando 2 na escala de tempo. Ou seja, o instante é 6 segundos. Em 6 segundos, o móvel chega no espaço final igual a zero. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá para a expressão do espaço, que é essa expressão aqui. Se a gente substituir 6 no tempo, 3 vezes 6 é 18, 18 menos 18 é zero, portanto, o espaço final dele é zero, que é a origem da trajetória. Pessoal, dessa forma aqui, o que eu pretendia, eu alcancei, que é no sentido de que a gente tinha que ver o movimento uniforme, tanto na parte analítica, realizando contas com as suas equações, com a sua função horária, tanto quanto a parte gráfica também, que foi o gráfico que a gente acabou de construir e analisar. Tudo bem? Um próximo vídeo a gente vai tratar sobre movimento uniformemente variado. Ok? Valeu, um beijão para todo mundo.